Galerinha, tudo bom? Vamos dizer assim, isso é um alerta para os pais. Eu, como minha história já contei, cuidava de um irmão pequeno e de uma mãe doente. Muitas das vezes eu gaseava a aula, não é porque eu não queria ir para aula, é porque eu me preocupava em deixar a minha mãe doente em casa e eu ir para aula. E por isso eu ia muitas vezes a pé, ali do colégio Dom Bosco. Não, não é Dom Bosco. É que eu moro perto. Do colégio Dom Pedro II, ali no Batel. E até em casa, até terminar o Campo Comprido. E muitas das vezes, vamos dizer, essa fuga, essa de sair andar, era mais pra mim saber que eu não tava conseguindo lidar com a situação. Eu pedia ajuda, mas ninguém ajudava. E que situação? A situação de ter uma responsabilidade, crescer como eu cresci com 11 anos, e a situação de, vamos dizer assim, difícil, porque muitas das vezes eu acabei, meu pai acabou me acordando às vezes de madrugada, minha mãe tendo convulsão, a minha mãe tendo provavelmente outro derrame, entende? E não foi fácil. Não foi fácil. Muitas das vezes deixava o meu próprio irmão dormir pra me chamar. E eu praticamente eu saía andando mais pra me, vamos dizer assim, tranquilizar, pra mim, vamos dizer assim, pra mim cuidar do meu psicológico. Esse era o momento que eu praticamente eu cuidava de mim. E muitas das vezes a gente ia, às vezes, nas casas dos meus falecidos avós, que e muitas das vezes eu ficava quieta, vamos dizer, eu ficava quieta pelo seguinte fato, porque não é porque eu não queria falar, é porque quando eu pedi ajuda, pedi apoio, principalmente apoio, não é ajuda, principalmente apoio, ninguém deu. Ninguém estendeu a mão para dar um apoio, uma palavra de carinho, um, um gesto. Para uma criança de 11 anos que teve que crescer, passar por todas aquelas situações, vivenciar tanta coisa e muitas vezes estar calada, suportando calada. Muitas das vezes até ia na casa de pessoas idosas e ia pousar no final de semana, tudo dormia em colchonete, no chão, em colchonete. Mas isso não veio ao caso. Mas o mais ao caso é que a criança que tá quieta não é porque ela é tímida. Alguma coisa está acontecendo. E eu, assim, por Deus, ele me ajudou, me ajuda, me fez, vamos dizer, praticamente ele me educou. Ele me educou. E eu eduquei meu irmão, ensinando coisas corretas. Como sempre chegar do colégio, trocar o uniforme, ir tomar um café, daí fazer lição, daí depois brincar. Isso eu ensinei ele. E também agregar valores. Outra coisa chegou uma época que eu estava estudando à noite aqui no Loureiro Fernandes e deu nossa, eu estava sob pressão, muita pressão, muita pressão, porque eu estava cuidando da minha mãe e indo estudar
tava terminando o técnico. E daí descobriram que eu não tinha terminado não tinha feito, acho que uns 2 anos, 3 anos, não sei. E aí nisso eu acabei desabando, chorando, porque tava muita pressão, daí expliquei para as pessoas, elas entenderam, me ajudaram, tudo, a terminar aqueles anos que eu faltei. E tirei o certificado, tudo mais. Até que eu entrei na faculdade de Direito, só não terminei a faculdade porque não dava conta. Porque eu tinha que trabalhar à noite, trabalhar das 7 da noite às 7 da manhã, 12 por 36, e ainda ia para a faculdade de manhã. Então era muito puxado, muito cansativo. Mas isso não vem ao caso. Mas ao caso vem pais. Observe seus filhos, as atitudes. Aquela criança quieta, aquela criança está precisando de apoio. Ah, mas ela não quer falar com a gente. Procura um psicólogo. Procura um apoio psicológico para ela. Porque esse apoio psicológico vai ajudar bastante. E como eu falo eu falo da minha história, porque dela eu sei, eu não falo da história de ninguém, porque a história de ninguém eu não sei. Não sei o que, como forma foi nascida, a forma que passou a vida, adolescência, etc. A minha eu sei. Eu tenho certeza de tudo, porque eu passei, porque eu enfrentei. Eu tive que encarar, muitas vezes chorar a escondida para fortalecer os outros. Muitas das vezes eu coloquei uma máscara, usei um escudo para dar apoio pro meu irmão, que eu chamo filho do meu pai porque por M motivos, mas eu vou chamar porque ele era uma criança de 8 anos, eu precisava cuidar dele, levar na escola, alimentá-lo. Até uma vez minha mãe brigou comigo, você não é mãe dele, mas eu tinha que fazer o papel de mãe. Tive que fazer papel de mãe. E cuidar da minha mãe, dar apoio psicológico para minha mãe, o carinho, o amor, para deixá-la feliz. E nessas situações que eu era uma criança de 11 anos, eu saía da faculdade. Eita, tô falando faculdade. Saía do colégio, faltava o colégio Dom Pedro, saía de lá e andando até eu terminar o Campo Comprido. Daí do Campo Comprido eu pegava o Augusta, descia perto do ponto ali onde eu morava, na Maria Omo, Vivinesque, 984, bloco 5, apartamento 12. Eu morava lá. E então é isso. Observe, dê apoio, carinho. Porque eu sei, e se eu posso ajudar uma criança com esse testemunho, com essa questão de mostrar que é complicado para uma criança e precisa de apoio, às vezes se tem pai doente, mãe doente, precisa do apoio das famílias, dos parentes, tudo. Por que não estender a mão, cuidar, dar amor, carinho? Isso não mata, isso agrega. Isso valoriza a pessoa, a criança se sente amada, se sente apoiada, se sente confortada.